Olá pessoal, mais uma vez, mais um Expresso Banggood aí. Esse multímetro aqui estava numa promoção incrível. Um multímetrozinho de 10.000 contagens, o Mestec DM91A. Vendido aí como um modelinho mais portátil, mas com uma capacidade excelente de contagens. E vamos ver se o bichinho realmente diz a que veio aí de uma maneira, espero que seja de melhor qualidade do que o Surpia aí que eu revi há um tempinho atrás. Vamos dar uma olhadinha nele. Acabou de chegar, chegou há alguns dias, demorou uma cara para chegar. Chegou alguns dias atrás, vamos abrir. Bom, tá aí a caixinha. Eles fazem um serviço de correr meio maluco. Já abri aqui, ó, a pontinha dele. Olha essa caixinha bem pequenininha mesmo. Bem bacana. Interessante. Mestec. Azulzinho. DM91. Multímetro com VFC Mode. Interessante. Não veio encapsulado muito bem. Você vê que a caixa está bem amassadinha e tal. Não veio empacotado muito bem. Demorou uma cara para chegar. Mas enfim, tá aqui o modelinho do bichinho. Na caixinha aqui. Fala algumas coisas aí. Tarará e tarará. CAT 3600 volts. Vamos ver. Tá no pad Fluke 179, Fluke 87.5. Keysight, o 282, o 273. Vamos ver. Na boa, só acredito vendo. Vamos ver. Bem embaladinho. Bichinho aqui. Plastiquinho bolha. Incrível como isso aqui anda. Dá a volta em meio mundo e chega aqui em uma quantidade, em um estado razoável, né? Sem maiores pancadas, sem maiores nada. Vamos ver. Abrindo aqui. A ponta é relativamente encoberta aqui, o que dá uma certa impressão de ser categoria 4, né? Mas na realidade a ponta é categoria 3, mas tem uma capinha aqui. Essa capinha aqui não é suficiente para garantir categoria 4. Ele fala que categoria 3 com essa capinha aqui. 10 amperes máximo, tal. Cabo aqui parece ser de silicone. Bastante duro na realidade. Inclusive o alívio aqui, né, que chamam de strain relief, né, que é esse jogo aqui não é tão bom. Ele é bastante duro. Então, a possibilidade do cabo efetivamente se danificar é grande. Mas, no final das contas, o tipo de uso aqui e o custo é muito barato. Vamos ao que interessa aqui. O bichinho. Tá aqui o bichinho realmente muito compacto. Bastante compacto. Deixa eu pegar um outro aqui para comparar o tamanho dele. Bom, aí. Trouxe aí. Não estou com nenhum multímetro pequenininho aqui. Mas a comparação de tamanho aqui. Com dois jegs gigantescos. O 1282 e o Fluke 27. Ele é microscópico comparado. E extremamente leve. Então, bastante interessante aí do ponto de vista portátil. Não estou nem com o T61 aqui. Ele me parece ser mais ou menos do tamanho do T61. Depois eu ponho uma foto aí, comparando os multímetros menorzinhos que eu tenho. Esse é o que eu tenho agora. E o 27 também. O 27 também é enorme, né? Um multímetro também gigantesco, pesado pra caramba. Então, o Mestec aqui fica pequenininho, mas essa é a função dele. Então é isso aí. Tá aqui o bichinho, vem com bateria? Não veio. Então, de novo, vamos ter que abrir o bicho para botar as baterias. Como é que se abre esse negócio? Tá aqui. Vou dar uma olhadinha só na carinha dele. Basicamente, 3 tomadas de entrada, uma para o miliampere, em conjunto com o volt, que não é muito bom, que na bobeada aqui da chave você acaba detonando o fusível, mas enfim, as faixas aqui de micromiliampere estão bem isoladas do volt e tal, então parece ser bastante bem pensado aqui, ou minimamente pensado. O plástico é bastante rígido, tá? Ele é injetado, mas ele é bastante rígido, então não sei ao certo se ele tem muita resistência física aí, não. E ele não tem... tem a borrachinha aqui. É tão justinha, rapaz. Impressionante. E tá aqui a coisinha aqui
Ah, tá, agora eu já achei. Então eu vou botar duas pilhas, duas pilhas palitinho. Então bastante interessante aí. Vamos abrir, botar o bichinho para funcionar e dar uma olhadinha mais a miúde aí nas funções dele. Bom, gratíssima surpresa ao trocar a pilha, parafusitos e a base para as pilhas sai sem ter que tirar a coisa de borracha, a proteção de borracha, de plástico na realidade. Então, ponto positivíssimo, com rosquinha de latão, o que é bacana, que não escareia muito ao longo do tempo aí. Então vamos botar as pilhinhas, duas pilhas palitinho, então, fechar aqui o bicho, e ele realmente é bastante razoável, tá? Fecha bem, muito bem pensado aqui. Agora, obviamente que para a troca de fusíveis vai ter que abrir o conjunto inteiro, ou seja, esse é um ponto negativo. Se você precisar trocar o fusível, você tem que abrir o bicho inteiro. Mas enfim, tá aí, um standzinho razoável. Vamos ver o que ele fala aí. O que ele fala aí pra gente quando ligar. Começa em NCV, né? Isso é meio louco, né? Mas enfim, vamos lá. Normalmente essas coisas começam em tensão, né? Mas o display tem um excelente contraste, tá? Eu tô olhando daqui, mesmo de lá de baixo assim, não sei se vai dar para ver muito bem na câmera. Ele só perde um pouco, começa a perder um pouquinho de cima, mas é um excelente contraste. Agora, falha grave, né? O display está ele parece maior do que o corte, então você olha ele bem de frente, o NCV está cortadinho ao meio, pela sombra. Então depende da iluminação do local, a minha iluminação aqui é superior, aqui é para cima, então já viu, né? Mas enfim, tá aí. Bom, NCV Live. Que é isso? Vou ter que dar uma olhadinha no manual. Aí tá, tensão. Displayzão, hein? O número grandão. Não tem bar graph. Mas vai lá, tudo bem. Oscila bastante. Com a... interessante. Com a mão aqui, a posição da mão. Aqui no multímetro. Interessante. Isso aqui às vezes é porque o conversor é muito sensível. Mas enfim. Dá uma olhadinha aqui. Bom, tensão, continuidade. Ah, interessante. Tensão. Ah, interessante. A tensão você na realidade faz a... Deixa eu ver, você faz a seleção aqui. AC. Que louco. Milivolts. Ah, tá, entendi. Então na realidade DC e AC ele faz uma diferença aqui no display. Sabe que não é tão má não, hein? Porque a questão aqui é que você pelo menos tem... Se você se acostuma à operação dele, você tem uma ideia melhor aí da faixa de operação. Visualmente você já vê aí o bicho. Muito bacana, muito bacana. Tá aqui diodão, então na realidade ele tá diodo e continuidade. Então aqui não seleciona nada, então é diodo e continuidade. Os dois estão no mesmo lugar. Então depois a gente faz um testezinho aí. Uma capacitância aí. Resistência e capacitância. Ah, entendi. Então ele faz essa seleção aí. Bastante bacana. Bom, atenção aí dos bichinhos. Bacana, muito bacana. Muito bacana. Promete. O display é bacana. Bipa cada mudança de faixa. Bom, enfim. Aí eu tenho aqui. Pera lá. Lanterninha. Ups, tá fora aqui. Lanterninha. Mais ou menos. Não parece ser tão forte não, mas na hora do sufoco aí, né? E aqui o backlight é bem razoável. E ele ele dura bastante tempo. Eu não medi ainda, mas ele dura bastante tempo ligado, aceso. Então é muito bacana. E outra função aqui que é a lanterna, bem razoável também. Fraquinha, mas você não pode esperar muito de uma lanterna com um equipamento multiuso, mas é ótimo. Ele me ajudou a achar o controle remoto da câmera para começar a fazer esse vídeo, já que está tudo escuro por aqui. Então é isso aí. Pagou. Então demorou aí um minutinho, mais ou menos. É um tempo bastante razoável aí para o backlight. E o backlight muito bom, muito suave, uma boa difusão aí na telinha. Com
vamos fazer umas medidazinhas aí no bicho e ver qual é a performance do carinha. Ah, e essa pontinha aqui, na realidade eu não mostrei, essa pontinha aqui na realidade é o detector de tensão por contato, né? Então na realidade isso aqui evidentemente você tem que aproximar isso aqui do fio fase, neutro e tal, pra gente ver direitinho o que ele faz aí. Enfim. Bom, fazendo medidas aí básicas, né, no DMM Check Plus. Vou botar aqui 5 volts. Corrente alternada. A gente seleciona aqui. Vamos ver aqui a corrente alternada. Na realidade, estou botando aqui, deixa eu só virar a chave aqui, que eu sabe lá que eu vou encontrar aqui. Então na realidade são 0,4, interessante, 0,4 microamperes. Isso está errado. Em DC não, né? Em AC, né? 1 miliampere. Vou mudar para DC. Virar aqui. Então, razoável também. Interessante que é bom uma interposição boa aí de escalas, né? Vou botar aqui, seleção em mili. Então agora vamos tocar o barco para os amperes aí da vida. Claro que aqui não vai fazer nem cosquinha, né? Estou mudando aqui, escala para AC. Interessante. Então ele mede até 10 amperes, tá? Então no final das contas é 10 amperes e obviamente 1 miliampere não sequer entra nessa faixa aqui. Depois eu faço o teste com a fonte. Mas isso aí, medidas básicas. Resistências, vamos ver, dar uma olhadinha na precisão das resistências aqui, também rapidinho. 100 ohms. Ele não tem faixa de precisão. Ué, curioso. Claro, né? No terminal de amperes não vai medir nada. Tá aí, as resistências aí, as décadas aí, subindo. E o bichinho tá razoável aí. Bom, indo aí para as faixas um pouquinho mais avançadas aí. Capacitância, aí na realidade um capacitorzinho de 10 nano aqui, então você vê 9.9 alguma coisa e vai até a faixinha de pico. Então na realidade ele tem a resolução de até picofarads, o que é uma boa. Às vezes dependendo do capacitorzinho você tem uma coisinha melhorzinha aí, né? Então vamos lá, vamos tentar botar aqui o capacitorzão aqui um pouco maior, de 4.700, e ver mais ou menos quanto tempo ele leva aqui para... Deixa eu só descarregar o bicho aqui um pouquinho. E vamos ver quanto tempo ele leva para medir com 4.700 microfarads, né? Lentinho, 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 vamos ver. 4.7, razoável, nada muito grave. 4.7 milifarads aí. Agora vamos botar o bitelão aqui de 75 mil, ele fala que chega a 100 mil, mas eu acho que esse capacitor estava carregado, vamos ver? E estava mesmo. Então vamos lá. Rapaz, estava mesmo, aqui, né? Belezinha na chave de fenda. Bom, enfim. Trocadas as pontas, vamos ver 75 mil microfarads. Vamos ver. Anda fio. Leva tempo. Agora esses capacitores são realmente complicados. Meus caros, não foi não. Cansei de esperar. Tentar ver se a gente acerta aqui com a faixa. O botão de faixa não funciona nesse caso. Tentar retirar aqui. Chegar a zero. O botão de faixas não funciona. Ele é sempre auto range na capacitância. Então, não vai ser hoje.
A menos que eu traga um bitelinho um pouquinho menor. Um de 33, né? Vamos brincar? Vamos ver se o de 33 ele vai. Eu acho que esse aqui também estava carregado. Vamos ver? Uou! Viu? Ups! Nossa, foi. Enfim. Marcas da batalha. Esse aqui estava com 50 volts aqui, marcadinho nele. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Bom, disse que ia 100 mil microfarads, 100 milifarads, não foi. Então, bom, ponto negativo aí pro Mestec. Cansei de esperar também, não sei quanto tempo. Se eu esperar aqui uma meia hora, de repente ele chega lá, mas não vou esperar não. Então tá, vamos fazer mais umas outras medidinhas aí. Ah, uma boa, ele fala que chega a 100 mega, né? Então vamos botar aqui o meu resistorzinho bacaninha, bacanudo aqui de 100 mega. Selecionar aqui a resistência de novo. Vamos ver, né? Aham. Bacaninha, hein? Bacanudo. Maravilha o bichinho aqui. 100 mega. Maravilha. Bom, e aí que agora a gente começa então com as nossas outros testes. Vou fazer com as garras jacarés mesmo. Mas vamos já partir logo pro azul. Pro LED azul aqui. Ops! Acendeu. Muita corrente. Minhas filhas estavam brincando com a plaquinha aqui, acendendo LEDs em série aqui. Então vamos tirar aqui. Acendeu tudo menos azul. Vamos tirar aqui. Azulzinho, acendeu legal. 2.5 volts. Verdão. Opa! Ah! Pois é, mais dois em paralelo aqui. Acendeu o amarelo, acendeu o vermelhinho. Mas então, acende aí legal os LEDzinhos. É uma tensão bastante razoável aí. Então, ponto para o Mestec. E mediu em todas as faixas aqui. Principalmente o azulzão aqui, 2.5 volts. Então, ponto para o Mestec aqui. Muito bom aí. Diodinhos. Então, bom, já falou no manual. Então, vamos partir logo para os 4 diodinhos. 2.3, 5. Opa! 2.7, maravilha. 6 diodos, evidente, morreu. 5 diodos, maravilha. 5 diodos de silício. Isso aí. Bom, vamos avaliar a continuidade do bicho com as pontinhas de prova que vieram com ele. As pontinhas de prova, elas não têm... Elas têm um contato normal aqui, meio cromado, uma coisa assim. Então, níquel talvez. Então não são de estúpida qualidade, mas vamos ver qual é a velocidade do bicho. Lento, 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 hiper lento. Mas super lento. Louco é que o display parece ser mais rápido do que o do que o beeper. Mas o LEDzinho verde realmente muito bacaninha. Uma coisa bacaninha aqui. Então, eu acho que oportunidade perdida, porque o LED, na realidade, a adição do LED com o beep, e o beep tem um som razoável, seriam ideais se tivessem a velocidade desejada aí. Enfim. Bom, fazer agora os testes em tensão e as duas funçõezinhas aqui, o Live e o NCV, só para a gente dar uma olhadinha aí. Um detalhe interessante, ele faz o default para DC, né? Quer dizer, o padrão é DC, então o multímetro mais ou menos voltado para eletrônica, apesar de falar em VFC, vai ler outras coisas, é interessante, ele vem como padrão o DC aí. Os Fluke, por exemplo, Fluke 87, Fluke 179, todos eles o padrão é AC, porque são voltados para o mercado mais de eletricista, né? Então vamos lá, vamos meter o pau aqui no... Normalmente eu não faço isso sem abrir o multímetro não, mas vamos ver, de repente, já que já saíram umas faíscas aí, de repente esse cara aqui, então tá sempre tensão comum, vamos ver. Beleza, 124, tá joia. Medir a frequência, 60, tá bom, 60 Hz, tá aí também. É isso aí. Um detalhe interessante é que o que ele fala, e atenção, live. Esse é um
como se fosse aquelas chavinhas de prova de neon que a gente tinha, né? Para testar qual era o fio fase ou neutro, né? Esse é o fio fase, tá correto. Tá correto, é o pequenininho aqui. O de pequenininho é o fase. Neutro, neca de pitibiriba, terra, neca de pitibiriba. Então fase, ele anuncia bem aqui, só com uma ponta de prova, que é razoavelmente seguro, mas o pessoal aí às vezes reclama, enfim, tem muito debate aí com relação à segurança desses equipamentos, né, de multímetros, etc, etc. Bom, último teste, NCV, dá uma olhadinha no contato, sem contato. Ele não parece ser muito sensível. O Keysight, o U282, estaria apitando alucinadamente aqui. Então, no final das contas aqui, talvez ele seja bom. Aqui é o neutro. Ops, é o fio neutro. Opa, tá chegando ali. Quando chega bem perto, ele deve detectar o outro lado. Então, esse é o fio neutro. Esse é o fio fase. Fio neutro. Fio fase. Joia. Tá, low e high, tá vendo? Então, detecta bem, tá? Sei lá se ficou na coisa, mas ele detecta bem. Então, realmente, bem bacana aqui a detecção. Então, no final das contas, muito útil a função, principalmente porque não é estupidamente sensível. O Keysight, o 282, por exemplo, é inutilizável. Você respira do lado e o negócio bipa, então não é fácil. Então, no geral, aí no cômputo geral, o multímetrozinho funciona, não é como o AV4, que tinha funções que não funcionavam. E aí a gente vai ver também, deixa eu dar uma olhadinha então, frequência máxima de operação. Como ele fala em que opera em frequência variável e o manual não especifica a frequência máxima, vamos dar uma olhadinha aí, botar um geradorzinho de função aí, e ver, de funções aí, ver que até que frequência máxima ele mede as tensões de maneira confiável. Bom, então estou aqui só para avaliar com a frequência máxima de operação em tensão AC. Estou aqui com o meu Filtec aqui, saindo a 100 Hz, que a representação aqui é terrível, nem sei se vai dar para ver muito bem na câmera, mas a representação aqui é terrível, tem tanto zero nesse miserável. Mas é 100 Hz a 5 volts de amplitude. Faz as contas, chega nesse valor aí, 1.79. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentando a frequência para ver até que ponto ele vai chegar no valor de menos 3 dB, que vai ser aproximadamente 0.7 vezes o valor indicado aí. Ou seja, quando ele cair 540 mV, se não me engano, ou seja, chegar aqui a 1.3 volts aproximadamente, aí a gente sabe que ele está chegando na frequência de corte aí. Então tá, 200 Hz, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kHz. Então, 1 kHz baixou um pouquinho, nada muito grave, 2 kHz, opa. Ih, caramba, 3 kHz. Então, na realidade, a frequência de banda, a largura de banda dele, tá por aí, entre seus dois. Isso aqui é uma senoide, então, no final das contas. Então, vamos ver aqui o... Opa! 1.32. Então, entre 2.8 e 2.9 é a frequência de corte do bichinho aí. Então, no final das contas, 2.8 kHz. Nada grave, quer dizer, não é nada necessariamente que denigre da imagem do equipamento, não. A questão é que eu não tenho certeza se para operação com conversor de frequência variável 2.8 kHz é suficiente. Eu vou ter que dar uma olhada nisso, só para confirmar. Um outro fator também muito importante, que conversores os VF6, conversores de frequência variável, eles também têm, às vezes, são muito harmônicos. Então aqui eu tenho, na realidade, uma senoide absolutamente perfeita, né? Um dos problemas, por exemplo, é que quando você tem o tipo de forma de onda que é diferente aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui na onda quadrada, ele subiu um pouco mais. Onda quadrada é uma onda tremendamente cheia de harmônicos, né? Ela não é necessariamente uma senoide. Agora ela tem componentes em frequência muito mais altos do que
2.9, eu estou aqui na realidade a 2.9 kHz. Se eu baixo aqui, interessante, né? Eu consigo uma tensão uma tensão maior do que o normal. Ele na realidade ele fala que é True RMS, então no final das contas aqui tem aí uma 2.2, a tensão RMS de uma onda quadrada é maior do que a tensão RMS de uma onda senoidal. A 300 Hz, estou aqui com 2.4 volts. Não, se eu tentar mudar aqui para uma triangular, por exemplo. Agora, obviamente que se é um sinal cuja fundamental está nos seus 60 Hz ou 100 Hz, na realidade, estou jogando aqui uns 100 Hz, ele parece medir razoavelmente bem, mesmo sendo uma forma de onda bastante esdrúxula aí. Bom, agora antes de fazer o meu teste mais polêmico com o gerador de ringue aqui, para ver se as entradas são boas mesmo, eu vou abrir o bichinho só para ver como é que são como é que ele está por dentro antes de tentar qualquer coisa mais danosa ao circuito. Começar a abrir, desmontar o bicho. Então aqui a gente já sabe. Tirar as pilhinhas. Agora a gente tira a capinha. Capinha plástica. Caramba. Rapaz. Vou tirar aqui a capinha. Aqui por baixo. Então essa capinha aqui plástica. Bom, razoável. Protege razoavelmente o bichinho. Tá? Não é nada mal, não. E aqui, bom. 2 parafusitos no topo. Não, 4. 2 embaixo também. Gente. Vamos lá. Parafusitos. Tem blindagem? Não, não tem blindagem. Não tem blindagem, mas o terminal das pilhas se conecta convenientemente ao terminalzinho aqui de mola, né? Então, bem razoável aqui. Estou dando uma olhadinha na placa. Não parece mal, não, tá? Tem aqui o interessante, né? Começando aqui pelo topo, LEDzão aqui da lanterna, consumiu uma baba de bateria, principalmente com 2 pilhas AA. Tá aqui o NCV, a antenona do NCV aqui, ela é relativamente pequena, então por isso que a sensibilidade é razoável. Bom, buzzerzinho, cristalzinho, tem o típico, esse que é um dos DTM da vida, né? Depois eu dou uma olhadinha nele. O DTM típico de 10.000 contagens. Deve dar para ver aí na câmera. Vamos ver se ela vai focalizar. Se a câmera vai focalizar aí na proximidade do circuito. Mas esses carinhas aqui são muito, muito comuns nos multímetros chineses de hoje em dia, né? Série de resistores, uns melfzinhos aqui, uns resistores de um pouquinho mais alta tensão. Tem um pequenininho aqui que normalmente é memória. Normalmente a memória é a SPI que programa o bichinho aqui, né? Com o firmware, né, dele, né? Aqui um U3 aqui, eu vou ter que dar uma olhada nisso depois, com a lente de aumento. O U3 aqui também, estou tentando identificar aqui, parece ser, na realidade, pela posição aqui, parece ser um amplificadorzinho operacional. Por quê? Porque essas linhas estão vindo direto, ou aparentemente vem direto, esses resistorzinhos aqui do ramal de entrada, digamos assim, da entradinha aqui dos bichinhos, né? Então, baterias aqui, deixaram um bocado de resíduo aqui, de resina aqui fluxo, né? Não fizeram a limpeza, mas olha, eu te digo, viu? Tem aqui os transistorzinhos, típicos transistorzinhos aqui de proteção do que fazem o clamping, né? Da tensão de entrada. Então eu te digo, e vários diodos aqui, a ponte retificadora aqui, para justamente barrar também tensões muito altas, né? Então o carinha aqui, olha, os resistores, os diodinhos parecem ser bem parrudinhos aqui, os resistorzinhos MELF aqui de mais alta tensão, né? No ramal de entrada, fazendo o divisor de tensão, justamente para as faixas, né? De tensão e corrente. Aqui está o solitário PTC aqui,
bem fraquinho, é um PTCzinho muito micha para garantir CAT 3, categoria 3, 600 volts, tá? Então, sem dúvida, esse multímetro não tem proteção para isso. Mas pode ter proteção para altas tensões, ou um pouquinho mais altas tensões, para as outras faixas do equipamento. Tem um outro aqui, o resistorzão, interessante, né? Esse aqui é o resistorzão shunt para corrente, para o terminal de amperes. Então faz todo sentido, ele, ao invés de usar aquele fio de cobre grande que normalmente se acha, usar um resistor de maior precisão aqui, então bastante bacana. Outro detalhe também que trai muito a especificação de categoria 3 são os fusíveis. Os fusíveis aqui, apesar de terem essa partezinha cerâmica, que são um pouco melhores que os de vidro, eles não são especificados para 600 volts. São especificados, provavelmente, esse tipo de fusível em geral é especificado para 250 volts. Então, definitivamente, não, o multímetro não foi testado contra a norma IEC 61010. Então, efetivamente, eu duvido muito que esse carinha passe essa inspeção, e eu não usaria isso em circuitos de muita potência. Mas, no mais, está bem razoável. Ele não explodiu quando eu conectei no 110, então tá bom, né? Tá bem razoável. Muito fluxo, muita coisinha aqui, mas no cômputo geral, o multímetro parece ter uma proteção muito boa. Bom, então estou aí com o meu sisteminha armado, os 87 volts, meu geradorzinho de ringue, tá aqui numa boa. Então vamos ver agora fazer circulação nas faixas. Vamos ver que bicho que dá. Estou aqui em tensões. Tensão descer tranquilo, tá? Obviamente, né? Vamos ver. Ok, embirutou. Também birutados. Também biruteias. Vamos ver, capacímetro, ohmímetro. Embirutou. Virou farelo. Ok. Vamos lá. Vamos desligar o bicho. Vamos ver se ele liga. Pifei alguma coisa, não? Algo foi-se. Então, o multímetro não tem efetivamente proteção nenhuma. O multímetro efetivamente não tem proteção nenhuma. A proteção tão sobejada nos 600 volts, meu caro, acho que não tem nem como, né? Ficou biruta. Vamos ver aqui. Pode ser uma coisa também. O PTC pode ter ficado biruta. Mas vamos ver. Live. Vamos ver. Então, deixa eu desligar aqui o gerador de funções, o gerador de ringue, e vamos testar. Mas eu acho que o multímetro foi para o espaço. Voltou ao normal, será? É porque tinha uma ponta conectada também. Então, de repente, o multímetro ficou meio biruta. Acho que foi isso, porque tinha uma ponta conectada no gerador de ringue aí. Razoável. Será que ainda mede, ainda faz os bipzinhos? Tá, funciona. Vamos ver esse cara aqui. Vamos ver? Então, continua funcionando. Aqui a bateria tem um resistor entre eles, então eu não quero queimar o resistor, né? Então, se eu botar nessas duas faixas de tensão aqui, e obviamente a corrente também não vai fazer muito sentido. Mas dá para notar que o gerador de ringue derruba o multímetro, como o Surpier. Então, meus caros, 600 volts categoria 3, nem ferrando, entendeu? Não acreditem nesse conto do vigário. Vamos lá. Ligando de novo, os 87 volts, tá aí, belezinha. Botando de novo aqui, ficou birutão, tal, range, tal, nada. Agora ligar aqui, capacímetro, embirutou um pouquinho, tensão de resistência, embirutou um pouquinho, tá sugando uma corrente violenta aqui, mas não embirutou dessa vez, não sei o que aconteceu. E tá aqui os mesmos 87 volts, vamos ver, 87 volts. Então, isso aí. Então o bicho, na realidade,
embirutou, ele deu um reset violento da outra vez. Então eu não confiaria de jeito nenhum um carinha desses numa linha de 600 volts do ramal de entrada não, do ramal de entrada da tua casa. De jeito nenhum. De jeito nenhum que eu confiaria. Isso é mais para tomadinha mesmo e ainda assim com reservas. Pessoal, veredito final do Mestec DM91A. Diria que razoável, bastante razoável. Não sei se eu estou um pouco traumatizado do Surpier, que as coisas não funcionavam. Ele era muito bem construído, as coisas não funcionavam. O DM91A, ele não é tão bem construído, mas ele parece ter melhor proteção do que o Surpier, aparentemente no circuito, falha igual ao Surpier. Então, na realidade, não é um multímetro para você usar em tudo quanto é lugar, e principalmente não nas faixas que ele recomenda de categoria 3.600 volts. Seria uma loucura, uma insanidade usar um carinha desse. Mas para uso geral, eletrônica, 10.000 contagens, ao preço que esse carinha aqui é, muito razoável mesmo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do review completo e até a próxima.